Olá, telespectador, telespectadora do 16 da TV da Cidade. No ar, mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Como toda quarta, presença ilustre, importante e que já nos presenteia com a sua bênção, Padre Márcio Tadeu. Seja bem-vindo. Sua bênção, Padre Márcio. Obrigado, Marcos, pela acolhida de sempre. Deus abençoe você, a todos nós aí que assistem esse programa, onde a gente procura aí buscar soluções, né, através de opiniões para a nossa cidade. E também temos a visita e a presença do Marcos Mateus, que é nosso antigo frequentador, antigo colaborador, e depois de um bom tempo afastado, chegou, está de volta. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pela sua participação. Obrigado você, Marco, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, mas infelizmente às vezes os compromissos profissionais impedem a gente de estar mais aqui. Mas é um prazer, principalmente estando aqui com o Padre Márcio Tadeu. Muito obrigado. Antes de ler as manchetes dos jornais, que são engraçadas, eu vou ler aqui um trecho de um telespectador que mandou para cá. É o seguinte, um assunto sobre a UPA da Zona Norte. Você sabe que Rio Preto está infestado de dengue de novo, né? A cidade tá vermelha, vamos dizer assim, de dengue. O mais comentado ontem teve a tenda na UPA Norte. Mandam tudo para lá. Esse sujeito trabalha lá dentro da UPA e não aguenta mais. Se der um uniforme só para falar que é da UPA, se quiser um segundo uniforme, não tem. Então, mais ou menos uma história assim. Na UPA mandam tudo para lá, até fraturas. Isso é uma denúncia, hein? Não é brincadeira, não. Até fraturas. Evidente que deveriam ir direto para os hospitais. Aí, por conta disso, a superlotação na UPA da Zona Norte de Rio Preto. Vamos lá. Estou desde quando abriu. Sou funcionário contratado. E eu e mais 7 no setor radiológico. Tenho 24 anos de profissão e trabalho num hospital. Aqui eu não vou citar o nome, porque depois eles vão fazer o assédio moral. Não é? É perigoso o sujeito sofrer aí as consequências, né? Fui dispensado lá no final do ano porque o grupo que tem um monopólio aqui se trabalhou com contrato, eles saem com o contrato na mão, mas estão no comando. Isso é coisa séria, gente. É coisa tão séria que eu estou lendo por causa disso aí. Eu estou lendo assim meio que por cima para não prejudicar o rapaz. Se você já trabalhou uma vez com eles e se não, o contrato, estão mais comandando todos os hospitais, direto e indireto, na minha área, que cobra engolindo cobra. Estou pensando muito em mudar de profissão. Entendeu, meu amigo? Mas agora eu vou sair, deitar, estou com uma gripe forte, mas vou assistir ao programa. Está assistindo ao programa lá, o nosso amigo que mandou aqui que eu... Precisa ver se você não está com dengue, né? Porque está com gripe forte, essa coisa toda. Isso é mais ou menos que o sintoma da dengue. Padre Márcio Tadeu, está um caos a saúde, está um caos a dengue em Rio Preto, Padre Márcio. O que nós vamos fazer, Padre? Eu acho que você primeiro tem que ter uma parcela de responsabilidade de cada cidadão. Isso aí não tem a dúvida, né? Principalmente quando o Estado, né? Porque qual que é a origem das organizações não governamentais? Onde o Estado não consegue alcançar, né? Eu acho que a questão da dengue em Rio Preto ela é inferiorizada já há muito, não vem de agora. Esse governo, especialmente do primeiro e do segundo mandato, nunca teve uma posição forte, coesa, especialmente no último ano, porque o que acontece? Aqui nós já falamos várias vezes que o processo da dengue, até com a Bia uma vez aqui, ele não pode parar.
né? Ele tem que ser odierno, todos os dias é contínuo. Então, o que a gente está sofrendo hoje é o lixo ainda do passado, é o lixo de dezembro, né? Que acabou a época da chuva, mas aí os objetos, né? As coisas que guardam aí as ovas deles, elas mantêm aí por quase um ano, né? E nas primeiras águas elas começam a eclodir. Então a gente tem um problema assim de falta de planejamento de saúde pública, que isso aí está evidenciado em CPI, na CEI, né? Está evidenciado nos jornais que a gente tem um número alarmante para a época do ano que nós estamos vivendo. A gente vem de quase 1 mês e meio de estiagem. E ainda assim na estiagem tem. Agora que essa chuva começa a eclodir de novo e vai de novo o ciclo que vai culminar durante todo o verão, né, e depois vai ser meio que esquecido de novo quando passar o verão, no início do outono, inverno do ano que vem, e de novo vai ser esse ciclo que se não tiver um investimento sério, principalmente agora, né? Marco Mateus, alguma colocação? Inclusive o diário hoje traz, né, justamente a questão do lixo, do que se junta por aí, e que vai servir de quê? De criadouro, né, para a próxima epidemia. E eu até gostaria de deixar uma pergunta no ar, porque folclores da cidade, folclore que a gente ouve por aí é assim, que normalmente as prefeituras deixam as epidemias, porque se não deixar não vem verba do Ministério da Saúde. Isso é lenda ou é verdadeiro? Quer dizer que se a cidade não chegar no caos total da dengue, o Ministério não manda dinheiro? Quer dizer, então não dá para fazer algo contínuo? Eu não estou dizendo que isso seja verdade. Estou apenas lançando uma pergunta. Será que isso é verdadeiro? Que se não chegar num caos total não chega a verba? Não tem algo para ser feito preventivo? Meu Deus do céu. Porque é uma coisa que eu costumo dizer, o dinheiro público mal gasto é o dinheiro gasto com medicamento e com hospital. Deveria se gastar antes para que a pessoa não ficasse doente. No tratamento de água, do esgoto, na qualidade de vida, para que ela não precisasse usar o medicamento depois. Para que ela não precisasse enfrentar o descaso das filas. Então, quer dizer, se não tem a dengue, não precisa fazer nada. Não é uma questão contínua? Quer dizer, o município não precisa investir continuamente nisso? Tem que esperar estourar para poder achar que é necessário vir verba? Com certeza. Então, destacar o Diário da Região de ontem, os estragos de hoje, eu quis chamar a atenção aqui por conta, né? Os estragos de hoje, caiu um teto de um restaurante e aqui o outro, os estragos de amanhã. Vejam aqui nessa foto, olha lá, vaso sanitário, entulhos, pias, e está a matéria tratando exatamente de um local onde há procriação do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. Vocês acreditam que Rio Preto tem esse lixo amontoado? Sabe onde é isso, padre? Lá na Zona Norte. Jogam assim, tá lá, assim, tá tudo jogado. Não, mas a gente tem aqui na Boa Vista uma porção de lotes que você vê, assim. Eu me vou mesmo, Luiz Carlos, né, aquela rua, mais lá no final, chegando na Pedro de Amaral, tem um lote lá que tá uma vergonha, não tem fiscalização, me parece. Onde é? E o que interessa não fiscaliza. É Luiz Carlos, né? A rua ali, quase chegando na Pedro Amaral. Luiz Antônio. Luiz Antônio ali tem um lote vergonhoso. E o jornal Bom Dia, eu só vou destacar aqui, é bem próximo, pequeno aqui. Na verdade é o seguinte, o assunto é tão importante, eu não entendo determinados órgãos de comunicação, porque ontem foi votada uma comissão processante para caçar para processar o prefeito por infração político-administrativa. Aquela história do Marinho da Casa das Bombas, e tal. E na hora da votação, o prefeito se livrou por 2 votos. Mas, e eu tenho a impressão, padre, e quero que o Marco também comente agora, que acendeu a luz amarela no 8º andar da prefeitura. E vou explicar por quê.
Porque no momento da votação, que criaria a comissão para tentar depois caçar o prefeito, Valdomiro Lopes, num momento, a diferença foi de apenas 2 votos. A base foi reduzida. O vereador Marinho, por ser suspeito, acabou não votando. A dona vereadora, quer queira ou quer não, a Karine Carolina, não sei a mando de quem, a pedido de quem, se ausentou do plenário. Olha só, fizeram alguma coisa de errado lá com a moça lá, com o eleitorado dela lá, tem alguma coisa errada que aconteceu lá. E ela, normalmente, ela é da base, mas ela saiu do plenário para não votar. Aí perguntaram para ela se ela votou. Não, eu não votei. Na hora de... Porque abstenção. Né? Abstenção. Para não ficar feio, fazer uma média com o prefeito e tal, pegou-se, ausentou da sessão, mas os caras sabem por que ela se ausentou da sessão. É porque teve mexeram no reduto eleitoral dela lá, e ela não gostou, e foi chamada às pressas em São Paulo, lá no deputado Sebastião dos Santos, não é? Que leu a cartilha para ela, qual seria o comportamento na hora da votação e tal. E o que mais surpreendeu, além disso, não é? Que por 2 votos não abriram uma comissão processante contra o Valdomiro Lopes ontem na Câmara Municipal. Até o Daniel Caldeira votou a favor, votou junto com a oposição a favor da abertura dessa comissão. Padre, não para por aí. O pior disso tudo, não é? Foi que o vereador Fábio Marcondes, que é tido como o articulador, o principal vereador do Valdomiro, vamos dizer assim, é líder do Valdomiro na Câmara Municipal, sofreu derrotas em plenário ontem com rejeição de seus projetos, inclusive por gente da base. Então, isso é um sinal, está sinalizando, Marcos Mateus, que existe uma coisa que não está indo bem. A coisa não está andando bem. Não é o fato de terem negado a cassação, a comissão contra o prefeito, mas o fato dos próprios vereadores da base terem projetos que não passam. Isso é um sinal perigosíssimo e começa a colocar os vereadores à deriva. Aliás, Padre Marcos Tadeu, telespectador Marcos Mateus, aliás, o prefeito, através da sua assessoria, vamos falar assessoria, através de seus asseclas, não é? Quis dar um tomé, vamos dizer assim, quis dar uma de araque na cabeça do promotor Cláudio dos Santos, por conta daquela história do esporte. Só que o promotor Cláudio dos Santos é experiente. Quando o Valdomiro mandou fazer aquela sindicância e apurou que tinha desvio de dinheiro, licitação errada, fracionamento de licitação lá de compra e tal, de medalha na Secretaria de Esportes, mas foi lá no Marinho e falou: Marinho, fica tranquilo que nós vamos mandar pro promotor lá e estourar a bomba só na mão do Toninho lá, da Secretaria. Só que o promotor não é um imbecil qualquer. O promotor Cláudio Moraes é um promotor tido como sério, e a hora que ele pegou aquilo, que recebeu aquilo do Valdomiro, comissão de sindicância da prefeitura, para ferrar o Marinho, eu falei: pera um pouquinho, são 2 coisas distintas, não vamos misturar, porque tem uma ação já proposta pelo Sérgio Clementino, que é o promotor do caso da Secretaria de Esportes, e o Valdomiro quis colocar isso tudo junto com o promotor lá. Aí ficaria e sobraria a situação só para o rapaz lá que comprou as medalhas ou deixou de comprar e etc. O promotor não engoliu, evidentemente. E outra, você não vai escolher o promotor que vai tocar o seu processo, que vai analisar se te processa ou não. Você entrega lá, né, Marcos? Na secretaria. Na secretaria, a secretaria que distribui, não sei se é através de sorteio, juiz é através de sorteio. E lá a secretaria distribui para esse, para aquele promotor e etc. Não, mas já mandaram direto para o Cláudio Moraes. Para quê? Para colocar tudo no pacote? Tá aqui. Não, o Moraes fez o seguinte: devolveu para a prefeitura. Tá aqui, ó. Moraes devolveu para a prefeitura e disse o seguinte:
o promotor. Os caras, olha, ó, sindicância volta à prefeitura por falhas. A sindicância dos funcionários que apuraram os desvios. Ó. O Ministério Público devolveu à prefeitura o resultado da sindicância, aquilo que eu acabei de falar. Mandei devolver. Não tinha relação com o caso, disse o promotor. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, investigação sobre o Marinho, sobre a questão, inclusive depois que a Fazenda andou pagando, é uma coisa. A questão do funcionário é uma outra história completamente diferente. Então, caíram do cavalo. O vereador Marinho apostando mais uma vez no Valdomiro, é isso que eu te falo, Marinho. Vai, Fábio Marcondes. Vai, base. Aposta no Valdomiro. Aposta. Vocês viram a situação do Marinho hoje? Marinho, ontem você foi na tribuna, fez um discurso que você não sabia de nada e que o prefeito era isso, que o prefeito era aquilo. Eu quero saber se o seu discurso permanece o mesmo hoje, Marinho. Não está na mão do Cláudio Moraes não, viu, seu Marinho? Está na mão do Clementino. Você esqueceu desse detalhe aí. O Moraes não engoliu a chumbada não. Entendeu? Aí foi parar, voltou, o teu negócio está separado com o Clementino, não tem nada com o Moraes. Foram no Marinho, Marinho, o negócio é o seguinte, nós vamos botar lá, vamos dar pro promotor, lá ele faz um pacote, só sobra pro Toninho lá, o outro cidadão, o funcionário, aí tá tudo certo. Tá, Marinho engoliu. Só que o Marinho não esperava por essa, que o promotor fosse devolver a documentação para a prefeitura. Falou, isso aqui não é comigo, meu amigo. Isso aqui vocês encaminham pro Sérgio Clementino. Isso aqui. Vou até mostrar aqui, ó. Isso aqui chama-se réu confesso. É o nome que se dá isso aqui. É uma autodenúncia que a prefeitura promoveu contra ela mesma. Evidentemente, se trata de autodenúncia. Então, seu Marinho, da Casa das Bombas, o senhor, mas eu pago para ver. Assim, os caras apostam a vida, acreditam. Eu não posso falar bem feito, porque é uma coisa quase que de criança. Você diz, bem feito, viu? Bem feito. Bem feito, Marinho. Pito, pitou. Brincava antigamente, né? Marinho, você caiu do cavalo. Vai, Marinho. Continua acreditando. Vai. Teu negócio é com o Clementino, não é com o Cláudio Moraes, não, Marinho, da Casa das Bombas. Se vira lá agora com o Clementino. Acredita no Mirão. Vai acreditando, Fábio Marcondes. Você tomou pau ontem em plenário, hein, vereador? Tomou pau. A Carolina, na hora de votar, a cassação puxou o carro do plenário. O Larranhaga me parece que estava com conjuntivite. Não, tudo bem. Velho. Então aí a decisão foi apertada. Até o Daniel Caldeira votou contra o homem. Então, cuidado. Me parece, padre, que tem um cheiro de fritura no ar. É esquisito, tá muito esquisito. Tá muito estranho. Tá sendo mal conduzida a coisa por lá. Entendeu o que eu quis dizer, padre? Eu gostaria do seu comentário, por favor. Bom, eu acho que está sendo mal conduzida já há um bom tempo. Mas isso é interessante, né? O jogo político. O jogo político, assim, ele tem um pretexto, um contexto e o que sai, né, Marcos? É sempre assim, né? É como qualquer literatura, né? Tem um pretexto, um contexto e o que verdadeiramente a gente vê. Eu acho que o que verdadeiramente a gente está vindo é uma falta de articulação política, porque, na minha opinião, eu admiro até a articulação que o Fábio tem feito, mas ainda não é, porque ele queira ou não, está debutando na política de Rio Preto, né? Então, contudo, o prefeito aposta muito nele, porque ficou mesmo, né? Sem aí alguém que realmente fizesse esse meio de campo a toda custa, né? E como você diz às vezes, está difícil de levar o governo, visto que o governo promete muito, visto que hora ou outra aparece uma fumaça. Então são coisas bastante complicadas desse ponto de vista. Agora,
Se a gente fizer uma análise política muito ampla, isso é recorrente na Câmara de Rio Preto, né? Se engrossa a fala para se aumentar as benéfices, né? Então a gente fala grosso, ó, acende o sinal, né? Para aumentar a energia, para aumentar Você cria dificuldade para vender facilidade. Exato. Mas isso aí mas não me parece esse o momento, padre, porque são várias coisas envolvidas. A prefeitura provocou uma autodenúncia. Ela mesmo se denunciou, o prefeito mesmo fez a denúncia contra ele. Sim, Marcos, mas depois o Marcos Mateus pode também responder isso. Mas acontece o seguinte, à medida em que o prefeito ele tem uma sindicância, e nessa sindicância incute um culpado, ele tem que entregar isso para o Ministério Público. Sim. Porque senão ele prevarica junto com o funcionário. Por isso que ele fez a comissão de sindicância. E a comissão de sindicância apontou que além do funcionário, o vereador também negligenciou, além do vereador, a Secretaria da Fazenda, que também pagou aquilo que não deveria ser pago, acabou também sendo denunciado. Mas olha, isso é uma prática comum, não é só na Prefeitura de Rio Preto, enquanto... infelizmente você tem que contar, porque tem os R$8.000 para o cara fazer essa manobra. Feliz ou infelizmente? Não, mas você então, não pode repetir nota. Exato, mas o que tem? Eu acho que existe uma falta de transparência generalizada, porque isso aconteceu na cultura. E se fizer uma investigação na Secretaria de Obras, você vai achar um monte. Sim. Eu mesmo aqui o ano passado disse, o prefeito está virando um ano sem pagar um monte de gente. Uai. E agora está pagando a prestação dos R$7.999. Emitiram a nota esse ano. Emitiram a nota esse ano para pagar o ano passado das tendas e banheiros químicos. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Comprou fiado. Você acha que pode? Estourou o caixa, não tinha dinheiro para pagar, e os caras da tal de Passo Longo emitiram a nota agora para a secretaria pagar. Não tem cabimento o negócio desse, ele comprou fiado, comprou na caderneta. E só recebe se tiver continuidade no governo. Então como tinha 100% de certeza, foi gasto tendas, foi gasto em obras, etc. e tal, ano passado. 230 banheiros químicos por dia. Eu não sei onde é que está esse banheiro complicado. aí. É para a população inteirinha de Rio Preto chegar lá e fazer as suas necessidades. É brincadeira. 230 banheiros químicos? Agora, na prática, vamos dizer assim, contábil, realmente é uma dificuldade você lidar com a lei de licitações, etc. e tal. Porque para contratar um banheiro químico, você tem que fazer uma licitação. E aí, sei lá, tem que ser 500 banheiros químicos. E se você tem que gastar essa licitação dentro de um prazo, etc. e tal. O que eu acho que falta, em maneira geral, é transparência e clareza no direcionamento de recursos. Porque eu sei que, por exemplo, muitas dessas notas, e aí falando do ponto de vista comercial, elas acontecem porque tem determinadas coisas que a prefeitura não tem como decretar emergência, não sei se o Marcos concorda comigo, precisa intervir com obra, com alguma coisa em determinado momento, e aquilo não é possível. Então se combina, se faz um acordo que não fica claro. Não chega a ser desonestidade, mas não é uma coisa clara. E que a lei permita, entre aspas, porque a lei permite que isso seja, inclusive, fracionado. Porque se ele está emitindo uma nota, se paga sobre a nota. Então eu acho que é muito difícil hoje, sem uma participação mais efetiva da população, deixar que esses desmandos aconteçam. Por quê? Se tivesse um portal de transparência, se esse portal fosse alimentado diariamente e tivesse pessoas, né? Porque aqui todo mundo, por mais que a gente faça uma provocação ou outra, nós não temos tempo de ficar o dia inteiro conferindo nota. Mas se tivesse um colegiado para isso, para dizer, olha, já é a terceira nota, 3 meses eu tenho nota de R$ 7.999. Promotor, padre. Não, sim, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo. Contudo, também acho que existe uma prática, e aí que a justiça entra, o Marcos também pode, estou provocando aí a terceira vez, ela entra para minorar esse tipo de coisa. Diferente,
por exemplo, eu não estou dizendo, fazendo apologia ao caso da Secretaria de Cultura, ao número de banheiros químicos, não é isso não. Mas que aqui na prática administrativa, emergencial de uma prefeitura, se você não tiver uma transparência, isso ocorre com frequência, porque começa a virar um hábito contábil. E é um hábito contábil que é permitido na lei, mas não é moral. Porque você faz acordo de como eu falei, metade das dívidas daquele boom, da explosão que a gente teve de obras no final do governo, que foram obras eleitoreiras, eminentemente eleitoreiras, elas estão sendo pagas agora. E é por isso que a prefeitura está andando nesse, né, no que a gente pode esconder, a gente esconde. Por quê? Não falta transparência. Não é só problema de Rio Preto. É um problema de lei de licitação. Por exemplo, quando se faz uma licitação, existe uma comissão. Existe uma comissão de lei de licitação. E essa comissão geralmente nunca é impetrada sobre ela a responsabilidade. Aí que tá o problema, padre, aqui ó. Então, não é verdade? Padre. Você pega até o prefeito, etc e tal, mas você não consegue pegar essas pessoas. Então, essas pessoas tinham que ser, sim, um colegiado de transparência, que pudesse intervir de maneira séria. As pessoas fazem a coisa de acordo com o que o prefeito manda, o que a secretária manda da Fazenda. Padre, foram compradas 35 mil medalhas. Você tem noção disso? 35 mil medalhas. E eu acho que eu sou um herói sem medalha. Podia ter ganho uma, pelo menos, aí, né? Pra poder... Sim, é uma porção boa de medalhas. 35 mil medalhas. Marco Mateus, pelo amor de Deus. Rimou. Diga-se de passagem que a atitude do promotor Cláudio... São Marcos e São Mateus, hein? Hoje nós estamos abençoados aqui. Bons evangelistas. A atitude do promotor Cláudio foi uma atitude correta, porque o Dr. Sérgio Clementino hoje responde pela Secretaria do Ministério Público. Então, toda ação, toda proposta tem que passar pela mão dele para que seja distribuído. Então, ele, internamente, seguindo as normas, as regras, faz a distribuição para qual promotor vai fazer aquele acompanhamento. Pode ser até que essa ação da questão da Secretaria nem fique com o Clementino. Dependendo de quantas ele já tem, de contar, ele pode distribuir isso até para o próprio Cláudio, para o Romani, para um outro promotor. Você entendeu? Mas eles tentaram jogar tudo na vala comum. Eles tentaram transformar o processo do só para quem pagar o pato, aquele lá, que é o moço lá que comprou as medalhas. Não, por exemplo, livrava o Marinho, livrava todo mundo, né? O padre Márcio estava comentando, a questão da lei 8666 das licitações, ela estabelece limites, que você pode comprar com carta convite, com uma série de coisas. Agora, o problema é quando você quer transformar isso, que deveria ser uma exceção em regra. Que é o que as prefeituras fazem. E aí onde que tem que ficar uma fiscalização séria. Porque o zero e vezeiro desse processo cabe aí a atuação do Ministério Público. Cabe a ação do Tribunal de Contas do Estado. Aqui em Rio Preto, inclusive, tem um grupo de pessoas se reunindo, se não me engano, é no Observatório, que eles estão querendo fazer análise dessas contas. Tiveram aqui. Eu acho que é interessantíssimo isso. Porque quanto mais pessoas, principalmente se nós tivermos aí pessoas que estão acostumadas a lidar com Secretaria da Fazenda, pessoal que é aposentado, que está compondo essa área, eu mesmo que esteja na ativa, eles têm uma visão diferenciada sobre isso. E eles realmente podem colaborar. Pessoas que estão aí ativo no dia a dia podem e são cidadãos. Eles têm esse direito de fazer essa fiscalização. Eu acho que esse é o nosso papel primordial. Porque senão o que acontece? Daqui a pouco, grandes licitações vão começar a fracionar também. A gente transforma tudo em picado, fica lá, como você disse, pendurado na cadernetinha. Cada mês faz uma notinha de 7.999. 7.999. Então, mas são todas elas assim. Sim, padre, mas isso. Não. É o que a lei permite. Mas, padre, o problema foi a frequência com que isso era feito. Sim, mas é justamente... Não, mas aí dá fracionamento, aí complica. Mas aí tem os órgãos competentes para agir, aí tem o Tribunal de Contas, aí tem Ministério Público. Quer dizer, basta que os órgãos competentes
cumpram o seu papel. E a gente sabe que na prática isso aí faz vista grossa. Isso aí, padre, além disso, padre, tem assinatura falsificada do secretário. Tem assinatura falsificada lá, não reconhecida. Chega na finança manda pagar. Cadê a assinatura do secretário? Não tinha. Tem assinatura de outro jeito. Fizeram uma comparação da assinatura do secretário lá com a assinatura que estava lá para pagar. Não tinha nem semelhança, mais nada. Né? E mandaram isso para o Ministério Público, só que mandaram de forma equivocada. Mas eu vou te falar, o Cláudio, que não é bobo, não é nada, promotor, experiente, pegou e falou, não, isso aqui não é comigo não, isso aqui é para lá. Mandou para o Clementino. Devolveu para a prefeitura e agora vai ter que mandar para o Clementino, que é o secretário do Ministério que vai fazer dos promotores, é quem vai fazer. Conhecendo o Clementino, do jeito que eu conheço, e por eles ter tentado fazer esse tipo de jogo, porque isso foi um jogo, né? Mais um joguinho que tentaram fazer para tentar dar uma ajeitada na casa, a cobra vai fumar charuto cubano. Você pode ter certeza. Não tá fácil não, tá difícil. Marcos, boa tarde. Só o senhor para... Nossa, não, por quê? Só o senhor que pode nos ajudar. Não, eu não sei se ele se refere ao senhor Marcos Ferreira ou ao nosso senhor. Porque assisti a sessão da Câmara ontem e fiquei decepcionada com o comportamento do vereador Marinho das Bombas. Simplesmente ridículo ele não votar no pedido de apuração dos erros ocorridos na secretaria dele. O pior é que ele disse que tudo foi feito de acordo com o Valdomiro. Pergunto, então por que ele, Marinho, não fez a denúncia? Por que ele não fez o encaminhamento ao Ministério Público? Eu só gostaria de fazer um comentário. Eu acho que na questão de não votar, não vou entrar no mérito se deve. Eu acho que na questão de ele não ter votado, ele agiu correto. Porque ele era a parte interessada naquele julgamento. É a mesma coisa que aconteceu em Brasília, lá o Donadon votar no dia da cassação dele. Mas você esperava que votasse o quê? Mas ele não pode na tribuna dizer o seguinte, eu confio no Valdomiro, Valdomiro é homem de bem, e jogar a culpa num rapaz lá embaixo. Eu só disse assim, eu fui bem claro. Na questão dele não votar, ele agiu corretamente, porque ele é parte interessada, e ele não poderia realmente ter votado nisso. Porque senão ficaria igual o caso do Donadon, né? Preso... E na hora que vai para cassação tá livre. Vocês lembram, deixa eu falar só uma coisa. Vocês lembram do tal do Paulo Preto? O padre lembra bem que a gente quando a gente toca nesse assunto aqui. Que ele disse, o Paulo Preto era da Dersa lá. Não se deixa. Quando ele falou, o Serra falou, quem é Paulo Preto? Eu não conheço. Aí o Paulo Preto, no outro dia no jornal, rebateu e disse, olha, companheiro não se abandona no meio do caminho. Não se deixa um amigo ferido no caminho. O companheiro não pode ser abandonado. Eu vou dizer uma coisa. Se vocês começarem a mexer com esse moço, eu acho que já passou da época dele falar que esse moço aí que estão acusando aqui, Toninho, aqui, Marcos Ferreira que está dando uma dica. Toninho, vai lá, meu amigo. Entrega tudo, faz uma delação premiada, faz um acordo e deixa que o negócio exploda. Faça uma delação premiada, meu amigo. Senão vai sobrar para você só. Você fica aí marcando toca, você vai ver o que vai acontecer com você. Vai lá e entrega tudo, Toninho. Entrega tudo. Vai que é para ir pro bolo, já vai tudo de uma vez. Aí a casa cai. Se esse moço contar o que ele sabe de tudo que aconteceu, a casa cai com alicerce e tudo. A casa vai implodir para baixo. Ela vai virar subterrânea, não é? Vai virar um bunker. Essa é a nossa política em Rio Preto. Não dá para ficar calado diante de tanto descalabro. Meu Deus do céu. Intervalo, nós voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. A nota fiscal que você deposita na caixa da AMIC, da Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia, é transformada em roupas, transporte, alimento e tratamento médico. Infelizmente, pessoas não autorizadas estão desviando a sua doação. Por favor, ajude a fiscalizar. Entregue a nota fiscal apenas para pessoas identificadas. Agradecemos a você e ao governo do estado por essa mãozinha. Ter um filho muda tudo. São outros planos, outros sonhos. Você dorme com essa realidade, sacou? Pra mãe é barra. O corpo muda, tem que interromper os estudos, rola até uma discriminação. Agora pro pai também é difícil. E o que ele mais escuta é, cara, vai trabalhar, acabou a farra. Ah, qual é? Ele não tá tirando o corpo fora. A parada é que ao mesmo tempo é muito maneiro, né? Criança traz a maior vida. Ensina a gente a amadurecer, a encarar o desafio. Mas não é mole não. Ser pai e mãe adolescente é a maior responsa. E a gente não estava pronto. Maternidade na adolescência. Procure seu médico ou se informe nos postos de saúde sobre métodos contraceptivos. Ter um filho muda tudo. São outros planos, outros sonhos. Você dorme com essa realidade, sacou? Pra mãe é barra. O corpo muda, tem que interromper os estudos, rola até uma discriminação. Agora pro pai também é difícil. E o que ele mais escuta é, cara, vai trabalhar, acabou a farra. Ah, qual é? Ele não tá tirando o corpo fora. A parada é que ao mesmo tempo é muito maneiro, né? Criança traz a maior vida. Ensina a gente a amadurecer, a encarar o desafio. Mas não é mole não. Ser pai e mãe adolescente é a maior responsa. E a gente não estava pronto. Maternidade na adolescência. Procure seu médico ou se informe nos postos de saúde sobre métodos contraceptivos. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor.
Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Estamos de volta com o nosso Opinião Cidade, aqui pelo 16 da TV da Cidade. Deixa eu mostrar uma imagem que o Pimentel mandou pra gente. Mostra aí, Júlio. Esse aquele cachorrinho do desenho animado é o Rabugento esse? Não. Tem um outro nome, eu não me recordo o nome dele. Da Penélope Charmosa, né? O Dick Vigarista. É o cachorro do Dick Vigarista. Na casa do Dick Vigarista. E aí? Medalha, medalha e medalha. Nossa, 35 mil? Ele não fala, hein? Ele só ri. No desenho ele só ri. Ele só chega pro Dick Vigarista e pede medalha, medalha, medalha. Medalha, medalha. Bem pouquinho de vigarista, mano. Ó, não estamos fazendo nenhuma redundância aqui não. Eu não tenho. Falamos do Kid Vigarista ou desenho animado. O desenho animado. É aquele que quer fazer milagre e ganhar corrida de tudo quanto é jeito. E dá cada trombada que esse cachorro que morre de rir depois. Olha, eu não sei onde é que vai parar isso não. Bom, vamos lá. Das ruas para a internet. Os deputados estão agora assim apavoradíssimos, né? Com a questão da reforma, né? Essa mini reforma vira nada. Essa reforma é perfumaria. Isso aí me engana que eu gosto. É um cheiro de gambá só porque não mudou nada. Principalmente quando deixou que as concessionárias de serviço público doem dinheiro para a campanha. Ou seja, todo mundo que está no poder agora vai ser o beneficiado para que continue o status quo que se encontra. Quer dizer, quando você libera uma prestadora de serviço para fazer esse tipo de coisa, você está falando o quê, né? Qual é o sinal que você passa? Quero que vocês comentem isso aqui. Daniel Caldeira, o outrora combativo presidente do Sindicato dos Motoristas de Rio Preto, jogou a toalha. Admitiu ontem da tribuna que a Câmara de Rio Preto perdeu a guerra contra concessionárias de transporte coletivo pela volta dos cobradores do sistema. Ao sistema. Por Rio Preto não deu, lamentou ele, que disse estar em negociação por Brasília. Negociação por Brasília e a elaboração de lei federal para regulamentar o setor. Diga, padre. Não, eu acho um retrocesso. Eu já manifestei minha opinião, com todo respeito aos cobradores e ao número de emprego, eu acho um retrocesso. Eu acho que existe tecnologia, existe todo lugar do mundo cobra pouco, né, mas cobra, o motorista cobra bem menos, que aqui ele já é o agente praticamente, mas se cobra bem menos porque se tem tecnologia para isso, se tem totens para recarregar, etc. e tal. Então eu acho assim, a gente já brincou e já falou tão mal do sistema do transporte coletivo aqui em Rio Preto, que é um preço que nós vamos ter que pagar aí pelo menos, acho que é 20 anos, né, a concessão. O Pedro Roberto, nós falamos, Marcos, eu me lembro de ter falado, eu aqui, você, né? Então Rio Preto, e sindicalista, ele quer sempre acha que o emprego, o emprego não é tudo. Acho que se você tiver o totem lá, a tecnologia, você acaba direcionando esse recurso para outras coisas da própria empresa, inclusive aumentando o contingente de ônibus nas ruas, que ainda é precário, né? Então, eu acho que existem muitos meandros dessa discussão aí, né? Eu acho que realmente... Mas não padre, figura... sabe o que acontece? Onde está a bronca? Porque ele desafiou, na época, que quando foi votada essa questão da volta dos cobradores, isso aí ele defendeu a parte dele, evidentemente, que pertence ao sindicato, etc. Ele teve que sair em defesa dos caras. E o que acontece? Ele tomou tinta em relação ao governo Valdomiro. Perdeu. Daí, quando aconteceu isso, ele prometeu fazer greve para terminal e etc, etc, etc. Agora... não, mansa, né? A única coisa que o Daniel Caldeira falou até hoje na história política foi de um debate
não sei se o Marcos lembra ainda lá de baixo, que ele falou da criação de um Ministério da Família. Né? Eu me guardo Ministério da Família. Eu estou de acordo, né? De valorizar, de uma valorização do Estado pela família, porque a família é a que mais sofre, né? Agora, como vereador, enfim, a presença dele é até engraçada, é folclórica, vamos dizer assim. Marcos Mateus, e ele votou contra o Valdomiro ontem. Marcos Mateus, por favor. Esse é mais um daqueles casos que as pessoas antes falam uma coisa, depois falam outra, e aí, a hora que você questiona, ele diz assim: esqueçam tudo o que eu disse, tudo o que eu escrevi enquanto eu era tal coisa. Me parece que o Fernando Henrique uma vez disse isso, né? Esqueçam tudo que eu escrevi enquanto eu era só um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso. O Lula mesmo, quando assumiu também, depois das greves, daquelas questões do sindicato, disse, não, uma coisa era quando eu estava lá, frente ao sindicato, que eu tinha que defender aquelas coisas, hoje eu estou do outro lado. Então a gente sempre vai ver o homem público nessa. Uma coisa é os interesses de um lado, outra coisa é quando ele está do outro lado e o interesse é outro. Então, esqueçam, né, o que eu escrevi, esqueçam o que eu disse, vão mudar, pula o assunto, continua. Vocês sabem da diferença administrativa que eu tenho do Valdomiro Lopes. Todo mundo aqui no programa acompanha e eu vejo essas coisas aqui, cada vez mais aumenta a minha repulsa, vamos dizer assim, política, nada pessoal, mas política ao prefeito Valdomiro Lopes. Mas tem coisas que a gente tem que reconhecer. Eu estou me referindo à BR-153. Nenhum dos dois, nem ele e o Edinho, são responsáveis pela vinda da BR, pela duplicação da BR, nenhum dos dois. Mas há de se fazer justiça em relação ao Valdomiro nessa história, não que ele tenha concentrado seus esforços, que ele tenha conquistado essa, e dar a ele os louros dessa duplicação da BR. Porque ele está querendo assumir a paternidade e o Edinho está dizendo que a paternidade é dele, que foi lá no DENIT, aquela coisa, né? Eu já falei várias vezes aqui. Ninguém é responsável por isso, ninguém, a não ser o deputado federal Milton Monte, que resolveu abrir o jogo e acabou. E nós tivemos aqui o Dado, que fez a emenda parlamentar, de bancada, e etc, etc. Todo mundo ajudou, né? Quando percebeu que a coisa estava indo. Então, o Edinho escreveu um artigo dizendo que era ele estava mexendo na BR e tal. O Edinho teve a caneta na mão para assinar assim a ordem de serviço. Edson Coelho Araújo, só. Aí, autoriza o início das obras da BR. O Edinho não fez isso. Ele não fez isso quando ele era prefeito. E agora está correndo atrás do prejuízo. Está correndo atrás do prejuízo. Nesse caso, eu sou obrigado a dar a mão ao palmatório ao Valdomiro. O Valdomiro não tem culpa da BR-153 não ter sido duplicada até agora. O culpado chama-se Edson Coelho Edinho Araújo. Estava com a caneta na mão, era só assinar lá, Edinho, acho que... E não assinou a ordem de serviço. Mas não é do Valdomiro também a BR, não. Não é, não. É um conjunto de questões, da outra coisa. O dia que foram anunciar a Padre a BR lá, o Valdomiro chamou todo mundo lá, mostrando o Milton Assis para ver que é desapropriar, aqui tá, vai ser assim, não sei o que tal. Um vereador apareceu. Um vereador. O que será que está acontecendo? Um oba-oba desse. Um oba-oba, anúncio da duplicação da vereadora aparecia. Tem alguma coisa de errado ali, padre. Tem alguma coisa. É que a Zona Sul não tem vereador. Bom. Eu já acho que é diferente, viu, ela não tem voto. Eu já acho que é diferente. Os vereadores estão tão com o couro ardendo de ouvir bronca dessa BR que os caras falaram, será que agora sai mesmo ou nós vamos lá pagar o carão e depois a população fala assim, mas o senhor teve lá no Oba-Oba e não virou nada de novo. Então. Eu acho que o medo mais ou menos foi por aí. Quer dizer, eu vou num palanque que vai duplicar e de repente a coisa não acontece depois de novo, como já não aconteceu nesse monte de ano. E aí? Eu penso diferente. Eu penso que há um enfraquecimento da base, padre. Eu acho que há uma dicotomia. Uma dicotomia que já pode ser percebida.
sabe, tem muita gente querendo fazer de mais, tem outros querendo fazer de menos, etc. Isso aí resolve equilíbrio com comissionado. Mas tá né? difícil, hein? Eu acho assim, outra reforma não tem dinheiro, padre. Eu sempre falo aqui, a reforma que precisa no Brasil é uma reforma administrativa no poder público, né? Eu assisto cidades que nunca vão deixar de ter, própria Votuporanga mesmo, não é nenhuma crítica, tem um bom prefeito, tem um colegiado, mas dificilmente vai tirar essa turma do poder. Tamanho número que existem de comissionados. Então você tem cabo eleitoral, você tem 2, 3 mil cabos eleitorais, Rio Preto tem mais. Porque quando a gente falava daquela reforma de 200, não, tem que ir para 100. Para, vai na Empro, vai nas autarquias municipais que não tem necessidade de ter concurso. São só comissionados. Até a própria estratégia da prefeiturável Ivani Vaz de Lima é pegar o que você tem hoje do maior número de comissionados, de empregos que você tem jeito de dar direto, que é o SEMAI. Prefeiturável, isso aí é um esquema político. Então eu acho que assim, o Estado... da cápsula do diário? Eu fui inclusive convidado até... Mas você está sabendo o que ela fez na cápsula do diário? Não. Teve um sujeito, cada um apresentava uma sugestão para ir para essa cápsula que será aberta em 2050. Aliás, tem que elogiar o Diário da Região pela atitude. Foi uma coisa ótimo, fantástica. E teve um dos convidados lá que colocou lá na cápsula o tal do dengômetro para medir dengue, né? Então cada um colocava a sua sugestão lá dentro para ver como é que era, todo mundo batia palma. Aí o cidadão que foi lá, o que você vai colocar aqui? Aqui eu quero ver em 2050 se vai ter o dengômetro. Daí todo mundo aplaudiu, né? Inclusive a Ivani. O prefeito deu uma olhada para a dona Ivani e falou assim, mas até tu? Até tu? O que ele fez? O prefeito deu uma olhada para ela assim, até tu, Brutus. Aí ela parou de rir na hora. O mais interessante, ela estava sorrindo, fez assim, viu a cara do prefeito e tal, cerrou a face e dali para frente, meu amigo, teve que administrar. Pode concluir agora, padre. Não, então eu acho que é isso. Eu acho assim, a gente precisa de ampliar, e eu acho que a transparência ela vem nisso, e o diálogo cidadão. É propor um país diferente. Eu acho assim, é claro que isso não vai acontecer de uma reforma da noite para o dia, mas eu acho que a gente precisa porque nós vamos mudar o sistema político. Mas nós vamos continuar com comissionado, né, Marcos? Como é que... Por isso que às vezes a gente olha com desesperança, mas não é com desesperança, é com uma análise crua da realidade. Não adianta, porque você tem ali, sustentado pelo poder público, 2 mil, o Rio Preto deve ter uns 3, 4 mil cabos eleitorais sustentados pelo poder público. Mais. Isso eu estou dizendo, de pessoas comissionadas que têm um emprego à medida que são indicados pelo vereador, etc. e tal. Em outros níveis, estadual, federal, também acontece a mesma coisa. Então nós estamos precisando fazer uma reforma mesmo, também administrativa no poder público, né? Dando condições para que realmente... E aí é interessante, eu vou só puxar um outro aspecto. Cada vez mais existe um preconceito contra o funcionário público. E esse preconceito contra o funcionário público é justamente para não ter concurso público. Você fala assim, o cara vai lá trabalhar. E o prefeito fala assim, se eu ponho o funcionário público, não funciona. Mas se eu ponho 2 ou 3 comissionados, funciona. Isso é mentira. Isso é mentira. E a gente fica com aquela ideia que o funcionário público não trabalha, justamente para admitir que comissionado faça o que é dever de um funcionário concursado e público, de carreira, inclusive. Discordo da colocação feita pelo Dr. Matheus que o Marinho agiu certo na hora de votar ontem na Câmara. O objetivo era para apurar erros da secretaria dele. E ele deveria ser o primeiro a ter interesse no caso. Caso não tivesse envolvido. Quem não deve, não teme. Coitado do Marinho, vai levar um rodo do Valdomiro na hora H. Já levou. Eu respeito a opinião dele, mas eu acho que não era na sessão de ontem que o Marinho devia ter agido.
Concordo com o padre Márcio Tadeu quando ele disse assim, se existia algo errado, ele deveria fazer enquanto estava à frente da secretaria. Não ontem, não era o voto dele ontem. Se tinha essa apuração, se foi aberta a sindicância, deveria ter sido aberto por ele, secretário. Tá certo. Tá? Muito obrigado, Marcos Mateus. Obrigado, padre Márcio Tadeu, pela presença, que sempre nos agrada e nos dá uma audiência fantástica aqui. O padre, quando na quarta-feira o padre vem aqui, você vai no YouTube depois, tá bombando lá, cento e não sei quantas visualizações, etc e tal. É o padre Márcio Tadeu, o nosso Marcos Mateus aqui também. Muito obrigado, muito obrigado, Deus abençoe, um abraço e é sempre bom estar aqui. E eu queria que você também enviasse um abraço pro pessoal do YouTube, né? Você é anônimo. É verdade, muita gente são aí que veio pelo... A gente não sabe quem... Então você que está nos vendo também pelo YouTube, aí nosso muito obrigado pela audiência. Então compartilhem, né? Porque tem que compartilhar e aí o que a gente fala aqui vira ideia não só para Rio Preto, mas para todos os lugares aí onde nos assiste e o mundo, né? O mundo é o alcance da internet. Obrigado também, Marco, pelo convite. E no compartilhar, Dom Helder Câmara tinha uma frase que ele dizia assim, um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto vira realidade. Quem sabe esse sonho que nós falamos aqui, de uma sociedade melhor, de uma prefeitura transparente, compartilhada e sonhada por outros, um dia não vira realidade. É verdade. E eu também peço para que você compartilhe tudo aí que for a favor, né, do nosso programa, da Opinião Cidade, enfim, aqui da TV da Cidade, do Canal 16. Muito obrigado a todos e até amanhã no nosso horário habitual.